E aí, gente, muito boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu também estou bem. Eu quero começar compartilhando um versículo da Palavra de Deus e conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Aqui no livro de Salmo, de número 40, e o versículo 1, diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem algumas versões que diz: esperei com paciência no Senhor. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre paciência, sobre depositar a esperança, a expectativa. Se a gente for falar assim, mas na época da Bíblia, né, era fácil falar sobre paciência, porque na época que a Bíblia foi escrita não tinha as modernidades e as muitas tecnologias que nós temos hoje ao nosso alcance. Até mesmo quem é da década de 80, que deve ter assistido aquele filme De Volta para o Futuro, e aí algumas, digamos, profecias daquele filme na década de 80 a respeito de um futuro tão longe que eles botaram 2015, era algo assim tão longe, mas tão longe que, meu Deus, quando é que nós vamos chegar em 2015? E tinha algumas coisas naquele filme muito interessantes que não existia na época, né? Então, porta de vidro que abria sozinha quando você entrava no supermercado, entrava no banco, TV de LCD, aquela imagem 3D. Então, tinha muita coisa no filme que não existia na época, mas hoje tem. Então, quando a gente olha assim para o passado, a gente pode dizer, mas era fácil dizer naquela época, tenha paciência, porque as coisas já eram bem mais lentas, né? Bem mais devagar. E na época da Bíblia, né? Que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta. Então tinha que ir de navio, fazendo uma viagem de 2 meses, o que você faz em algumas horas de avião. Ou ir a pé, levando uma semana, o que você levaria também, sei lá, algumas poucas horas de carro. Então, quando a gente começa a olhar o passado e olhar o presente, a gente termina se comportando de forma muito acelerada. E nós queremos as coisas tudo muito para ontem, não é nem para hoje, já é para ontem. Então, quando o celular fica muito lento, a gente já fica assim, tipo arrancando os cabelos, né? Eu tenho que formatar, eu tenho que descarregar vídeo, descarregar foto no computador, apagar um monte de coisa, e a gente quer mudar o antivírus para colocar um antivírus menos pesado, e a gente vai trocar por um celular melhor, que tem uma capacidade muito maior. Então a gente quer as coisas sempre tudo muito para ontem. A gente já quer começar o empreendimento já tendo sucesso antes de oferecer o produto. A gente já quer estar tendo muitos seguidores, a gente já quer estar sendo reconhecido antes mesmo de começar um trabalho. Então o mundo está muito acelerado, as crianças estão muito aceleradas. E a gente, por estar tão acelerado, a gente não sabe mais o que é sentar, a gente não sabe mais o que é esperar. E quando a Bíblia fala esperei com paciência no Senhor, ela não está falando que você vai deitar numa rede ou você vai sentar no sofá, cruzar os braços, tirar as pernas no centro. Esse esperar com paciência fala de depositar a sua confiança em Deus. Então, depositei minha confiança em Deus. Tem muitos que pegam alguns textos de Salmo, deixa a Bíblia aberta como se ela fosse um amuleto da sorte. A Bíblia, ela não é um amuleto da sorte. Você pode deixar a Bíblia aberta em qualquer página, ela aberta, ela não adianta de absolutamente nada. Porque a Bíblia aberta, a Bíblia fechada, ela não passa de um livro. Um livro que tem muitas histórias boas, ruins, alegres e tristes. Mas a Bíblia, ela não foi feita para ficar aberta, independente de qual página seja, porque ela não é o amuleto da sorte, ela não traz sorte para ninguém. A palavra de Deus, ela transforma a vida do ser humano, ela muda, ela não melhora. A Bíblia, ela não foi feita para melhorar a nossa vida, a Bíblia foi feita para mudar a nossa vida, para que haja uma transformação mesmo, nem que demore a transformação. Mesmo que esse processo da água para o vinho demore semanas, meses, anos, mas há uma mudança, há uma transformação. E esse livro ele foi feito para ser lido, crido e praticado. Não é à toa que é o livro mais lido, mais comentado, mais comercializado e mais desejado dos últimos séculos, há mais de 1000 anos, o livro mais perseguido. Se ele é perseguido, é porque ele tem o seu valor.
Então a Bíblia ela não manda você ficar deitado numa rede ou sentado no sofá, braços cruzados, pernas tiradas no centro. Ela fala, confia. Você vai viver a sua vida, mas nunca deixe de confiar, nunca deixe de acreditar. Deposita em Deus toda a sua confiança, deposita nele toda a sua expectativa, é nele. A sua expectativa não pode estar no ser humano. Mesmo que você esteja esperando a resposta de alguém por uma entrevista de emprego, você pode estar esperando a resposta de alguém, seja lá por qual for o assunto, mas a sua esperança tem que ser Deus. A sua expectativa tem que estar em Deus. Não coloque nas pessoas, porque as pessoas nos decepcionam, mas Deus sempre garante, eu vou estar com você, do seu lado, todos os dias. Então, esperar com paciência no Senhor é depositar a confiança nele. Então, se a gente confia em tantas coisas, a gente confia em tantas pessoas, a gente confia num carro, a gente confia num ônibus, a gente confia num avião, que foi feita a reforma, que foi feita a revisão, que foi liberado para voar, para trafegar. Então a gente confia, né? Na época a Bíblia foi escrita, já diz, uns confiam em carros, por causa daquelas carruagens, né? Que era um homem de pé, né? Puxado por um cavalo lá. Então uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Se fosse hoje, a gente poderia dizer, uns confiam em avião, outros confiam na internet. Mas o versículo diz, mas todavia eu confio no Senhor. E que isso possa servir para nós hoje. Todavia eu confio no Senhor. Que seja Ele a sua esperança, porque Ele, certamente, é o único que não vai te decepcionar. Deus, nessa hora eu oro abençoando por cada um que está me ouvindo, cada um que está me assistindo nesse momento. Que nós possamos aprender o quanto é bom, o quanto é gratificante confiar no Senhor, sabendo que o Senhor, em todo tempo, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. E eu quero deixar mais uma vez um convite para você. Todas as quintas, às 19h30, lá no Salão de Festas do Prédio do Boliche. Às quintas, 19h30. E aos domingos, às 19 horas. Nós temos um encontro marcado lá e vai ser muito bom te receber para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Então um beijo, fica com Deus, até a próxima.